Maria Corina, sim, de fato, houve primeiro uma celebração, claro, porque a Venezuela está lutando por sua democracia. A gente sabe há quanto tempo, você sabe, você já esteve lá, enfim. No mínimo desde 2000, né? O Chávez assumiu em 98, 2000 ele já estava mostrando aquela cara meio autocrática, e daí em diante veio o golpe contra Chávez, e aí a militarização do governo Chávez, o rótulo de ditadura que veio ainda durante o governo Chávez e que está até hoje nas diversas fraudes, e eu considero fraudes porque, enfim, estudei, li o assunto. Maduro nunca ganhou sem fraude. Então, é uma ditadura, não há volta atrás, não há contorcionismo que a esquerda possa fazer para salvar o Maduro. Bom, por que a Maria Corina ganhou esse Nobel? Principalmente por conta do fato de ela ter conseguido conglomerar toda a esquerda, inclusive uma esquerda que é hostil a ela, porque existem divisões na esquerda. Ela conseguiu juntar todo mundo numa frente anti-Chávez, anti-Maduro, desculpa, em 2024, nessas eleições, que também foram fraudadas, porque, enfim, na contagem das atas ali, Edmundo Gonzalez, que era o candidato da Maria Corina, já que a Maria Corina estava inabilitada pelo governo, era Edmundo Gonzalez o candidato, ele venceu essas eleições e o regime não deixou que ele assumisse, ele hoje vive exilado em Madrid. Agora, a Maria Corina, não preciso dizer que eu estive lá, eu acho que todo mundo que viu pôde constatar a quantidade de gente e de mobilização social, política, de engajamento que ela conseguiu fazer em torno da ideia não de eleger o Edmundo Gonzalez, que nem era uma pessoa conhecida, mas vamos tirar Maduro dessa vez, porque dessa vez a gente tem todo o apoio nacional, a gente tem apoio internacional, a gente tem o apoio dos Estados Unidos. E aí vem a coisa mais problemática, digamos assim, desse Nobel, mas que não é problemática se você olhar para o passado. Se você cobre e acompanha a Venezuela desde 2002 foi o começo do autoritarismo do Chávez. Em 2002 veio o golpe contra o Chávez, patrocinado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está envolvido nessa tarefa de excluir o Maduro do poder há muitos anos. E não é o Trump somente. O Trump é da maneira que ele é, exacerbado, enfim, não preciso definir o Trump para vocês aqui, mas Bush, Barack Obama, se vocês olharem o tweet do Barack Obama é só elogios da Maria Corina. Enfim, os Estados Unidos sempre esteve próximo à causa da redemocratização da Venezuela. Se você olhar agora, hoje, onde é que estão morando os principais líderes da oposição venezuelana? Em Washington. Juan Guaidó está em Washington. Leopoldo Lopes está em Washington. Davi Smolansky está em Washington. Posso falar outros nomes aqui menos conhecidos, mas... E eles têm reunião hoje com o Marco Rubio, mas antes com o que era predecessor do Marco Rubio. Eu não acho isso tão relevante quando você indica para um prêmio alguém que está lutando pela paz, não a vida inteira, naquele ano. Esse ano foi uma fraude sem limites. Outro dia, no Roda Viva, a gente fez uma entrevista com o Steven Levitsky, que é um grande, além de ser um grande historiador da América Latina, que a gente já entrevistou aqui pro meio, ele é um grande latinista. Ele falou: isso foi a maior fraude que eu já vi na minha vida. E ele é um estudioso de Peru, gente, que é o país mais inestável da América Latina. Ele falou: isso aqui foi uma fraude
absurda. Então, eu acho que o prêmio da Maria Corina é mais do que válido. Agora, começam as críticas. As críticas começam onde? Maria Corina é de direita? É de uma direita radical? Ela é católica, conservadora, anti-aborto, anti-pautas de gênero? Mas o que é a democracia se não forem esses atores também, certo? A gente precisa de atores de direita também. É isso que eu ia te perguntar, Silvia, porque eu acho que só apenas por uma pequeníssima distração, você, quando narrou o que ela fez na última eleição, falou que ela uniu as esquerdas numa frente ampla. Na verdade, ela uniu as direitas venezuelanas, né? Não, pessoal, mas o pessoal, a turma do Henrique... Silvia, Henrique Capriles é um candidato de centro-esquerda, ele foi um candidato de centro-esquerda, certo? Eu queria justamente pedir melhor esse desenho de quem subiu em torno dela e só acrescentar essa pergunta sobre se ela tem ou já demonstrou ao longo da carreira dela algum sinal de que ela própria seria antidemocrática, o que eu acredito que não, mas quero te ouvir, porque para entender se a luta pela democracia dela, você falou que ela é radical, mas eu queria entender se ela também é antidemocrática ou não. Deixa eu só incluir aí na pergunta que você fez, quando a Silvia falou uniu as esquerdas, eu entendi que ela estava se referindo a grupos como o do Henrique Capriles, que ao menos eu, Silvia, coloco na centro-esquerda. Não é o caso da Maria Corina, de jeito nenhum, nem de Leopoldo López, nem de Juan Guaidó, mas o Capriles me parece um homem de esquerda que, no entanto, é de uma esquerda democrática, né? Sim. Ele é um social-democrata, podemos dizer que ele é uma pessoa de centro-esquerda e que apoiou a Corina. E eu errei de fato na hora. A Flávia foi bem astuta nesse ponto ao dizer que, de fato, ela uniu direita, centro-esquerda, esquerda. Escuta, ou a gente faz junto, porque a gente sempre foi separado, sempre, nesses 20 anos a gente foi separado contra o Maduro, e o Maduro é mais forte se estamos todos separados. E ela conseguiu convencer todo esse âmbito do espectro político em torno da candidatura dela. Agora, ela, ela tem aliados de direita. E aí, numa das discussões no Twitter, que eu comecei a ter na sexta, depois eu parei, porque eu falei, não, Twitter não é lugar de debater esse tipo de coisa. Porque aí tinha coisa do tipo, ela apoiou o genocídio das crianças em Gaza. A última conexão que a Corina teve com Benjamin Netanyahu foi em 2018, numa carta em que ela abrangia Netanyahu, Macri, Bolsonaro, um montão de... Você está numa situação de ditadura, você busca aliados alinhados com o seu modo de pensar. Não quer dizer que ela vai mandar matar as crianças da Venezuela, pelo amor de Deus. Isso é impensável. E em 2018, nem o Netanyahu estava fazendo isso. Estava fazendo coisas horríveis, mas não estava fazendo isso. Enfim, fizeram essa junção ali para dizer, não, se ela apoia o Netanyahu, se ela apoia o Trump, se ela apoia o Milei, então não dá. Se ela é contra o aborto, não dá. O prêmio Nobel não premia isso, premia a luta de uma pessoa contra um regime opressivo. E vamos lembrar, desculpa, como se diz em espanhol, el malo de la película, ou seja, o bandido do filme aqui, não é o Netanyahu, é o Maduro. O Maduro fez 7 milhões, quase 8 milhões de pessoas saírem da Venezuela, 85% delas a pé. Sabe o que é você falar, vou deixar minha filha, vou deixar meu site, meu negócio aqui, porque eu preciso sair a pé.
não tem nem como, porque ninguém te leva, você vai a pé até outro país. Enfim, acho tão monstruoso que o Maduro fez e faz, condenando milhares de pessoas à fome, a essas caixas CLAP, que são as caixas de alimentação, que distribuem leite, que não é leite. Já foi referendado pela OMS Aquela coisa misturada como com não água, leite. Né? Silvia, eu não queria deixar de lembrar, Enfim. porque você está comentando isso, que a Venezuela é uma ditadura, Nicolás Maduro é o ditador, e na Venezuela aborto é ilegal. Em sendo uma ditadura em que ele tem controle tanto do judiciário quanto do parlamento, se ele quisesse que aborto fosse legal, legal seria. Não estou defendendo a posição da Maria Corina, mas não é como se com Maduro esse problema tivesse... É isso. Agora, deixa eu só levantar um porém aqui, com toda a antipatia evidente que compartilhamos a respeito de Donald Trump. A situação que eu fiquei pensando quando a Corina falou que dedicava o prêmio primeiro ao povo venezuelano, depois a Donald Trump, a coisa que me veio à cabeça é o seguinte: Brasil, 1978, Geisel deixando o governo, Figueiredo entrando, os principais líderes democráticos da oposição brasileira, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Aí Jimmy Carter, o presidente americano, que já estava fazendo um bocado de pressão no Chile, que já estava fazendo um bocado de pressão na Argentina, manda uma flotilha ou manda um porta-aviões americano para ficar ali no Porto de Santos ou aqui no Porto do Rio de Janeiro, começa a fazer pressão, começa a ter movimentos. Imagina, Jimmy Carter jamais faria uma coisa dessa. Mas digamos que, porque foi um instante em que, curiosamente, houve concretamente um presidente americano que peitou os ditadores militares da América Latina. No Uruguai, no Brasil, no Chile, na Argentina, no Paraguai, tinha um monte de general-presidente naquela época. Se o Carter tivesse, de novo, não é o que o Carter faria, porque o Carter não era esse tipo de sujeito, não era esse tipo de político. Mas se o Carter fizesse uma pressão que cruza a linha aceitável e tolerável da pressão internacional que chefes de Estado podem fazer sobre outras nações, que abusasse, que mandasse dinheiro para Leonel Brizola, imagine só, que mandasse dinheiro para sabe-se lá quem, que insuflasse um movimento de oposição dentro do Brasil liderado por Tancredo Neves ou Ulisses Guimarães. A gente ia achar ruim? Eu não sei se eu ia achar ruim. Eu ia ver naquilo a esperança de que pudesse... Eu estou tentando pensar com a cabeça de quem está no meio de uma ditadura que já está durando 20 anos. E que tipo, a ditadura chavista, se a gente... Eu entendo a lógica de não considerar que a ditadura começa em 2002, porque eu não acho que começa em 2002, embora em 2011 e 2012 me parece claro que já estava instalada. Eu acho que já estamos num ponto em que ninguém mais tem coragem de dizer que não é uma ditadura. A ditadura deles já demora mais do que a nossa durou. Sim. Eu, como brasileiro, naquela situação, eu não sei se eu ia achar ruim, Silvia. Porque, no fim das contas, quando você é um morador de um país, eu sei que mas quando você está numa ditadura, o ar falta, sabe? E aí você começa a entrar numa de... Quem ajuda? Porque aqui dentro a gente não está conseguindo acabar com esse troço. Mas a questão do agradecimento dela ao Trump, e aí não sei se... Desculpa se eu te cortei, Silvia, mas já te passo em seguida, mas... enfim, não posso falar pelos outros, mas em mim, o desconforto que aquele agradecimento gera passa menos pelo apelo intervencionista, né? Então, por favor, nos salvem,
e mais pelo fato de que o próprio Trump não é um democrata. E ela estava sendo premiada, veja, a própria Silvia descreveu, é o Nobel da Paz dado para alguém que não está exatamente numa guerra, mas está num conflito e numa luta por democracia. No momento em que você apela a um proto-ditador, né, porque ele ainda não é, mas ele gostaria de ser, dá para dizer. Justo. E que, para além de um intervencionismo, trabalha contra a democracia no seu próprio país, você fala, bom... Eu só acho que aí tem um porém político também, independentemente disso, tá? Eu compreendo o sentimento de apelar aos Estados Unidos. Isso posto, eu acho que ela politicamente não tinha escolha, porque ela sabia que o Trump estava puto porque não conseguiu, perdoe a palavra, não conseguiu o Prêmio Nobel da Paz. Tipo, é o único aliado real que a oposição venezuelana tem. Se ela não faz aquele aceno para o Trump, imagino que ela pudesse também temer, porque o Trump é um temperamental que, de repente, para ele se virar as costas e, então dane-se esses caras. Eu acho que politicamente ela também não tinha muita escolha que não fazer isso. Mas, Silvia, perdão, você que entende disso muito mais do que eu e a Flávia. Exatamente. Opa, perdemos o som da Silvia de novo. Perdemos o som da Silvia de novo? Vamos ver se ela consegue voltar. Enquanto isso, deixa eu só corrigir uma informação minha, no caso, sobre os 600 bilhões da arrecadação. Eu dei um Googlezinho rápido aqui antes da Silvia entrar conosco. Eu estou com os valores anuais, né? Então, a gente teve em 2022, então ainda no governo Bolsonaro, ano eleitoral, mas enfim, eu peguei de 2022 para cá. Em 2022, foi o recorde até então. Aqui foi o primeiro recorde batido ali até aquele momento, que foi 2,3 tri no ano de 2022. Aí, 2023 caiu um pouco para 2,3, então foi 2,36, 2,31 trilhões em 2023. Aí, em 2024, voltou a bater o recorde e aí pulou para... Espera aí que eu estava com esse número aqui. E entre 23 e 25 cresceu quase 10% a arrecadação. Entre 2023 e 24 foi 10. Foi 9, alguma coisa, que é o que eu estou procurando aqui, que eu tinha aberto numa janela e agora eu perdi, porque é assim que as dezenas de janelas funcionam. A Silvia voltou? Voltou. Eu voltei? Voltou. Ah, que bom. O Wi-Fi do lado por isso. Bom, primeira observação. Deem uma olhada se é que os seguidores do meio já não fizeram. No tweet do Obama. Obama fala mais ou menos o que Trump dizia. Porque, novamente, a oposição venezuelana baseada em Washington está todas as semanas naquela audiência que existe para pedir ajuda para os países sem democracia. Eles estão lá. E Obama ouviu muitas dessas declarações. Obviamente não mandou bombardear lanchinhas que teoricamente levavam ao narcotráfico da Venezuela. Eu acho que as duas coisas correm em paralelo. Eu acho que Trump está preocupado em dar um recado interno para o seu eleitorado dizendo estamos combatendo o narcotráfico, que para o americano médio pode vir da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, de El Salvador, de onde for, certo? Eu acho que isso corre numa coisa paralela. A outra coisa é Maria Corina, em algum momento de sua vida, pediu que Trump bombardeasse o Palácio de Miraflores, que é a casa de governo do Maduro, ou que bombardeasse Caracas? Nunca, jamais. Pediu alguma ação militar nas costas da Venezuela?
Nunca, jamais. Quem pediu isso foi Juan Guaidó, ao próprio Trump, e deu tudo errado, não rolou. Enfim, essa relação direta com ela agradeceu o Trump porque o Trump é a pessoa com que ela conversa, assim como ela conversa com o Vox. A imprensa espanhola esses dias, Vox, como pode ser que ela seja amiga do Abascal? Não, ela é amiga do Abascal, do Macri, do Milei, do Trump, do Benjamin Netanyahu. Fazer o quê? Agora, ela jamais disse uma frase: vamos invadir Gaza e matar as criancinhas porque isso é o escudo do Hamas, ou essas desculpas todas que os republicanos dão. Ela jamais, não existe essa frase. Eu procurei essa frase em todas. Eu passei ontem o dia inteiro procurando onde Maria Corina defende a invasão de Gaza. Ela não defende. Isso é uma fake news. Não é real. Agora, que ela tenha aliados de direita, ela tem. Porque quem vai ser aliado de esquerda da Maria Corina Machado? Se no próprio país dela os esquerdistas não, os opositores mais à esquerda, que são liberais, tipo Guaidó, Leopoldo Lopes, Davi Smolansky, todos que estão fora da Venezuela, hein? Todos eles são meio opositores à Maria Corina, porque acham que a Maria Corina vai um pouco além quando ela fala com esses líderes. Mas todos eles concordam. E a carta de 2019 da Maria Corina para o Benjamin Netanyahu era: por favor, ajudem-nos a tirar Maduro de Miraflores. Isso pode ser um bombardeio, pode ser uma pressão diplomática, pode ser um monte de coisa. Mas ela jamais falou bombardeio em Caracas. Então eu acho que as coisas correm em diferentes vias aí. E o Nobel premia a luta pela paz. Em 2024 eu estive na Venezuela, falei com vocês de lá, inclusive fizemos conversas de lá. A Maria Corina estava liderando multidões que incluíam apoiadores de gente que não gosta dela, mas que, pelo amor de Deus, tirem esse porra desse Maduro da história. Maduro é el malo de la película. Desculpa, é que essa expressão em espanhol para mim é melhor do que qualquer tradução em espanhol. É o bandido, não é o Netanyahu, nem o Trump. Se ela agradeceu o Trump, é porque o Trump está, de alguma forma, fazendo pressão junto a esses opositores, talvez mandando bombardear essas flotilhas que são lanchinhas. São lanchinhas com 3 pessoas e, teoricamente, alguma droga. Enfim, eu considero Maria Corina uma grande lutadora pela paz. Ela nunca deixou a Venezuela. Ela tem uma ordem de captura pelo Diosdado Cabello, que ela não pode deixar a Venezuela, ela não pode pegar um voo interno. Eu viajei de moto, não na mesma moto dela, mas em motos separadas, até o estado Bolívar, onde ocorre uma espécie de serra pelada venezuelana, em que ali há cartéis iranianos, albaneses, venezuelanos, colombianos, levando o ouro da Venezuela. E de onde vocês acham que o Maduro tem dinheiro para se manter no poder até hoje? Não é as sanções não fazem nem cosquinha nele. É crime organizado mesmo. A Maria Corina tem razão quando ela é radical nesse sentido. Maduro é líder de uma banda de narcotraficantes. Ela está correta. Agora, a maneira de lutar contra isso, aí eu diverjo.
obviamente. Não é bombardeio, não é guerra, não é nada disso. É conversa. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.